Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar da estreia de The Gifted, né? A série aí do universo X-Men. Mas antes disso, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa a notificação, ok? Então vamos lá falar dessa série aí que estreou, né? Uma parceria da Fox com a Marvel, The Gifted. The Gifted é uma série que se passa no universo dos X-Men, mas apesar disso não tem muito ligação com os filmes dos X-Men, né? Podemos dizer que ela pode ser mais pro lado do Logan, né? Se fosse comparar, se tivesse ligação com algum dos filmes dos X-Men, eu acho que seria mais pelo filme do Logan, onde já não tem mais os X-Men, né? Nós não sabemos o que aconteceu com os X-Men, então a série se passa mais nessa época, mas não que tenha alguma ligação direta. Mas sobre esse fato dos X-Men terem desaparecido, a gente fala depois que eu falar do resumo do episódio. Vamos falar mais do The Gift em si. Nessa época, né, após o desaparecimento dos X-Men, as leis antimutantes elas estão muito mais severas. Então o governo acaba criando uma força-tarefa antimutante, onde eles capturam os mutantes, né, prendem para pesquisas, ou seja lá o que for, que eles não aceitam os mutantes, né? Então um outro grupo de mutantes eles criam, né, a resistência mutante, onde eles basicamente resgatam, né, outros mutantes das mãos do governo, salvam e dão abrigo para aqueles que não têm para onde ir ou que são rejeitados pela família. Então nesse primeiro episódio já começa com uma perseguição da força-tarefa anti-mutante perseguindo uma mutante, no caso é a mutante Blink, né, aquela mutante que tem habilidade de criar portais para se teleportar, né, inclusive a personagem até apareceu num dos filmes dos X-Men, né, não a atriz em si, a atriz a personagem foi interpretada por outra atriz, mas foi a Blink, né, ela cria portais para se teleportar. E ela acaba sendo salva por outros mutantes. Esses mutantes que as salvam fazem parte, né, dessa resistência mutante, né, que, como eu falei no início, serve para salvar os mutantes que estão sendo perseguidos pelo governo. Então é nessa hora que nós somos apresentados, né, aos mutantes a Lorna, né, que é a Polaris, que nos quadrinhos ela é até filha do Magneto, o Eclipse e o Thunderbird, né, são outros mutantes. Inclusive o Eclipse ele controla fótons, assim, né, aquelas luzes e tal. Então eles conseguem localizar essa mutante e acabam salvando. Só que nessa fuga, né, nessa missão de salvamento, eles acabam perdendo a Polaris, né? No caso, a força antimutante consegue capturar e prender a Polaris, então eles acabam tendo que fugir sem ela. Depois nós somos apresentados a Reed Strucker, né, que ele é meio que o responsável por essa força antimutante, né? Ele até mostra uma cena lá dele tentando conversar com a Polaris, né, para descobrir algumas coisas sobre a resistência. E somos apresentados após isso a família dele, que é a Caitlin Strucker, né, sua esposa, a Lauren Strucker e o Andy Strucker, né, são toda a família dele que serão os personagens meio que centrais dessa série. E o mais irônico disso tudo é que os filhos do Reed Strucker, né, que é o chefe dessa força-tarefa antimutante, eles também são mutantes, mas a família não sabe, né, nem o Reed nem sua esposa sabem ainda. A filha sabe dos próprios poderes e não conta para a família, e o Andy descobre os poderes durante esse primeiro episódio, numa cena onde ele está sofrendo bullying de alguns garotos da escola. Então, devido àquela raiva e tudo de se proteger, ele acaba manifestando os poderes num momento assim que a escola está cheia, no momento de um baile, acaba ferindo algumas pessoas, mas é nesse momento que ele acaba descobrindo sobre seus poderes e que ele é um mutante. Então, ao descobrir, né, que seus filhos são mutantes, ele acaba descobrindo também que existe uma força-tarefa que é a nível federal, né, que é pior do que a força antimutante, que é o Serviço Sentinela, né? Então, devido a isso, ele resolve levar os seus filhos para um outro país onde as leis antimutantes sejam mais brandas, né, sejam mais leves, porque ele sabe que os mutantes que são pegos pelo Serviço Sentinela desaparecem do mapa, né? A gente não sabe se eles são mortos, se eles são presos, mas ele sabe o quão grave é quando se captura um mutante pelo Serviço Sentinela. Então ele resolve levar os filhos para um país que tem leis mais leves. Então é nessa hora que ele entra em contato com os mutantes que fazem parte da resistência e oferece um acordo de, se eles salvarem os filhos dele, levarem para um lugar seguro, né, darem abrigo, ele dá informações que possam ajudá-los a resgatar a mutante que está em posse do governo, que é a Polaris, né, que a gente falou no início, que foi capturada. Então nesse encontro do Reed e sua família com a galera lá do antimutante, né, especificamente o Eclipse, que foi o encontro deles, eles acabam sendo emboscados pela Força Sentinela
e eles usam, né, uns robôs que eles chamam de sentinelas, né, diferente daqueles robôs gigantescos, né, que tínhamos na série animada clássica dos X-Men, os sentinelas, mas no filme eles são uma espécie de aranhas robôs, né, que perseguem os mutantes e prendem eles, algo desse tipo. Então eles até tentam, enfrentam eles, né? Alguns mutantes usam seus poderes nos sentinelas, mas eles acabam emboscados. Então com a ajuda da Blink, né, aquela mutante que cria portais, ela consegue criar um portal para que eles sejam teleportados dali e possam fugir. Só que nesse momento o Reeds, o pai deles, acaba tomando um tiro, ficando para trás, e somente a família e os mutantes, né, da Resistência conseguem teleportar. Então nesse momento o episódio se encerra, né, fica aquele mistério para o que vai acontecer, se o Reeds, né, vai ser capturado por ter tentado ajudar os filhos dele que são mutantes, ou seja lá o que vai acontecer com ele. E fica também esse questionamento se a galera da Resistência vai conseguir resgatar a Polaris, né? A Polaris que está lá em posse do governo. Então são perguntas que ficam sem respostas nesse primeiro episódio, né? Episódio piloto, então que vão ficar aí para o próximo episódio. E assim, minhas primeiras impressões sobre as séries são as melhores possíveis, porque eu acho que a primeira impressão é a que fica. Então eu acho que The Gift conseguiu fazer um primeiro episódio, apesar de que corrido, sem tempo para uma apresentação melhor dos personagens, mas também ao mesmo tempo não ficou aquela parada arrastada, né, que a gente às vezes acha um troço tão maçante que acaba não te dando ânimo para assistir os próximos episódios. Então eu acho que foi um episódio bom, uma trama excelente, mais interessante até que muitos dos filmes dos X-Men, né, por incrível que pareça, apesar de o diretor ter sido o Bryan Singer, né, que dirigiu X-Men Apocalipse, Dias de Futuro Esquecido, se eu não me engano, os primeiros filmes dos X-Men, aqueles lá de 2000, e alguns outros filmes por aí, né? Inclusive alguns de super-herói. Então foi uma trama bem interessante, deu pra ver que é uma série que não vai se tratar de super-heróis, né? Não existe mais os X-Men e essa galera eles não agem como super-heróis para salvar alguém, né? Eles agem como sobreviventes, né? É um grupo de resistência contra o governo anti-mutante, né? Então eu acho que é uma série que vale a pena assistir. Quem não assistiu o primeiro episódio, dá uma chance, mesmo quem não seja fã dos X-Men. É uma série que tem uma história interessante, né? É uma galera com superpoderes tentando sobreviver. Eu acho que esse é o resumo melhor de The Gift. E falando sobre aquele fato dos X-Men não existirem mais, é citado na série que os X-Men desapareceram, né, sumiram, ninguém sabe o que aconteceu, e provavelmente pode ser citado no futuro da série, mas no momento é a única informação que nós temos. Os X-Men não existem mais, mas quem salva os mutantes, né, que a gente sabia que os X-Men iam em proteção desses mutantes, que não eram aceitos e tal. Então não existe mais os X-Men nessa série, e eu espero muito que a série explique o porquê disso, ou então, né, tem alguma citação aos X-Men no decorrer da série, ou que apareça algum dos mutantes mais famosos dos X-Men mais pra frente, né? Vamos esperar, que pelo jeito a série vai ficar mais interessante ainda. E o outro detalhe desse episódio foi uma curiosidade, né? Na hora lá que o Eclipse está conversando com a menina lá, né, a mutante dos portais, o telefone toca, e os mais atentos, os mais fãs aí dos X-Men notaram que o toque dele era a abertura, né, da série clássica dos X-Men, né, a animação clássica. Quando tocava aquela abertura, tocou um trechinho, né, que é o tema da abertura dos X-Men. E para concluir, o vídeo foi aquilo que eu falei, é uma série que eu gostei bastante da trama, eu acho que vale a pena ser assistido, né, essa é a minha opinião. Não será uma série, se você não assista, se você, não, vai ser uma série, mais uma série de super-heróis. Não é mais uma série de super-heróis. Eu acho que vai muito mais além disso, né? Eu acho que vai ter uma história bem mais profunda, bem mais sombria, mais interessante do que isso. Então, eu acho que vale a pena. Né? Parece que é toda segunda-feira na Fox Premium, né? Na Fox. E então eu acho que vale a pena para quem é fã da Marvel, para quem é fã dos X-Men principalmente. Então eu acho que os personagens vão se desenvolver mais ainda, né? Alguns ali estão aprendendo a usar seus poderes, outros já usam de forma melhor. Então eu acho que a série vai evoluir bastante, melhor do que já foi esse primeiro episódio, que já foi, né, excelente. Então eu acho que a série tem tudo para evoluir. Então vamos acompanhar, vamos ver qual vai ser o futuro da série, os mistérios, vamos ver, ficar ligado aí se a gente vai ficar sabendo sobre algumas coisas sobre o futuro dos X-Men, o que aconteceu com os X-Men
né, desse universo aí de The Gifted. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações e nos siga nas redes sociais, né, Facebook, Twitter e Instagram, né, está sempre aqui na tela, passando aqui, eu não sei aonde, mas algum lugar aqui tá, ok? Então deixa nos comentários se você gostou da série, o que você, né, espera para o futuro de The Gifted e, né, ativa a notificação aí para ficar sempre ligado aí nos próximos vídeos que eu vou lançar aqui, ok? Então, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo, valeu e fui!